Canal 69 na área para falar de Flamengo e Vitória, cara. Nossa, que atropelo. Flamengo que aplicou aí a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro para cima do Vitória e afundou de vez o time na zona do rebaixamento. E o Vitória agora está com uma dificuldade maior porque o técnico foi demitido após a partida e se complicou de vez, né? E o Flamengo, que mais uma vez, citar o Flamengo aqui é chover no molhado, é você falar sobre uma obra que já está pronta há algumas temporadas, né? E esse jogo ele tem muita coisa que envolve esse resultado de partida, porque o Flamengo vem trazendo um elenco que, sinceramente, cara, como eu disse, já falei algumas vezes e volto a repetir, dificilmente o Flamengo vai entrar para perder pontos. Dificilmente o Flamengo vai colocar o seu time caríssimo, o seu time qualificadíssimo, o seu time estrelado para perder pontos. E o Flamengo entendeu que algumas rodadas atrás, o Cruzeiro teve a chance de diminuir a diferença e poder chegar ali perto do Flamengo. E o Cruzeiro perdeu essa chance em casa. Os dois jogos, para mim, que vai ficar mais marcado para o Cruzeiro como um vacilo na briga pelo título, é o jogo contra o Santos, dentro do Mineirão, que o Cruzeiro perde de virada, e contra o Ceará, que o Cruzeiro também perde de virada dentro do Mineirão. E sabendo disso, o Flamengo tem Libertadores para jogar e provavelmente vai chegar até a final da Libertadores, porque é um time muito bom. E dos que estão na Libertadores, para mim ali, o que pode complicar um pouco a vida do Flamengo é são os adversários, no caso o River Plate, que ainda que não viva uma grande fase, se o River chega à final, vai ser um jogo muito bom, muito interessante, mas dos adversários eu não acredito que o Flamengo vai ter, porque a chave do Flamengo não está complicada. Né? Se tem o Estudiantes, o Flamengo provavelmente passa no Estudiantes, aí vai pegar ali o vencedor de Vélez e Racing, provavelmente o Racing deve passar. E o que vai complicar mesmo, para mim, o jogo mais difícil vai ser o adversário da final, que o Flamengo vai pegar. Então, o Flamengo entendeu isso, o Felipe Luiz entendeu isso, e a tendência agora é que o Flamengo não perca pontos até essa parada aí. Por quê? Porque o Flamengo vai precisar dessa vantagem, porque pode ser que o Flamengo, chegando na final e dependendo das circunstâncias, tenha que poupar o time, e ainda assim poupando, é um time muito forte, mas tenha que poupar para jogar Libertadores, pode ter um risco de lesões, essas coisas, que só o futebol pode explicar, que acontecem, pode acontecer. Mas, ainda assim, é um time muito forte, muito preparado. Então, eu não vejo o Flamengo se complicando muito dentro do Campeonato Brasileiro, a depender do que aconteça na Libertadores, onde também o Flamengo, para mim, é franco favorito. Falar um pouquinho do jogo, porque o jogo foi um jogo de um time só. O Flamengo já entrou no jogo, já ganhando praticamente, porque o Vitória, e aqui fazendo um trocadilho com o nome Vitória, já entrou derrotado. O Vitória ele já entra muito, muito impressionado, talvez, com o ambiente do Maracanã, lotado, 60 mil pessoas, um barulho absurdo. Para quem estava assistindo o jogo, deu para perceber na transmissão a energia que estava ali, como que estava o ambiente. Estava um ambiente muito hostil para um time que já não tem confiança, já não se sente confiante jogando contra a Juventude, jogando contra times que estão na mesma situação que ele. E quando você pega um Flamengo líder, e sabendo da importância de pontuar dentro do Maracanã, diante da sua torcida, cara, com 2 minutos o Flamengo já abriu o marcador, primeiro gol. 2 minutos depois o Flamengo já faz o segundo gol. Aí
Depois, aos 34, faz o terceiro. E ali o jogo já estava resolvido. O Vitória já estava entregue. O Vitória já não resistia mais, sabe? O Vitória já se entregou. Já não estava dando mais para competir ali. E a partir dali o Vitória passou a assistir o jogo. O Flamengo terminou o primeiro tempo com 3-0. E aí a gente entendia que, 3-0 contra o Vitória no Maracanã, o cenário já está vitória do Flamengo. Provavelmente o Flamengo vai voltar, vai poupar alguns jogadores, vai descansar alguns jogadores, mas não. De tanta facilidade que o Flamengo tinha para criar, o Flamengo ele descansou os jogadores dentro da própria partida. Porque o Flamengo, no segundo tempo, quando volta no primeiro minuto, já marca o quarto, depois, 3 minutos depois, já marca o quinto, depois, 4 minutos depois, o sexto, depois, mais 3 minutos, o sétimo, e parecia que não ia acabar, parecia que ia ser uma coisa muito pior do que realmente foi. Porque foi 8-0, a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. Mas poderia ser ainda pior. Poderia ser ainda pior. E tinha como ficar pior. Porque o Vitória não, em momento algum, depois do primeiro minuto, o Vitória resistiu. Em momento algum. O fato do Flamengo não marcar mais gols diz muito sobre a tranquilidade do Flamengo em descansar os jogadores aí em campo, trocando passes, circulando a bola, testando variações táticas dentro de uma partida. Então, assim, você via um jogo treino do Flamengo, sabe? E o Vitória, cara, se complicou ainda mais. Lógico, o próprio torcedor do Vitória já sabia que ia ser um jogo difícil. Quase impossível você ganhar do Flamengo. Dada a situação que o Vitória se encontra e dada a situação que o Flamengo se encontra, o momento do Flamengo, o ambiente, aquela coisa toda. Aos 35 minutos, tem um pênalti, que aí me julguem, mas eu não marcaria o pênalti. Por quê? Mas só porque estava 7-0? Não, não é por isso. Porque a cabeçada ela é em cima e o movimento que o jogador do Vitória faz de encontro, ele está de costa. Quando ele recebe a bola aqui, ele vira, o movimento ele está correndo. Ele não tem como correr com o braço junto. Quando ele está correndo, aí, cara, ele tenta cabecear, tenta tirar a bola, mas aí o jogador do Flamengo cabeceia a bola, pega no braço dele. Tanto é que o VAR demorou bastante, o árbitro demorou muito. E eu acredito que quando sair o áudio do VAR na checagem do pênalti, provavelmente vai por essa linha de pensamento, porque repetiu bastante o lance. Só que a falta de critério da arbitragem, a gente já não pode falar mais nada. Se marca, se não marca, eu não marcaria. Mas entendo que, beleza, é marcável o pênalti, muito marcável até. Só que você lembra de outros lances, né? O lance do Mirassol, o Cruzeiro com o Mirassol ali dentro da área, que o cara dá uma manchete. Aí eles falam que não teve a intenção, só que a bola sobraria para o Caio Jorge, uma chance clara de finalização, uma interceptação clara. Só que não marcou. Aí marcou. Então, e aí até que ela estava na linha de fundo, sem ângulo. Então, assim, é complicado, a arbitragem é complicado. Mas, dito isso, o Flamengo, ele foi soberano do início ao final do jogo, tá? E aqui eu tenho alguns números aqui da partida, que o Pedro se tornou aí o maior artilheiro do Maracanã. O Flamengo aí no Maracanã. 7º hat-trick pelo Flamengo, vestindo a camisa do Flamengo, é muita coisa. Se você for olhar, são 21 gols em que ele fez 21 gols, né? Ele fez 3 gols em um jogo. Gente, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Joga muito. Será que se a convocação fosse depois desse jogo, será que o Pedro seria convocado? Ainda assim, acredito que não, tá? Porque o cenário é um Vitória totalmente entregue, tá? Maracanã lotado, toda aquela coisa. E o hat-trick do Pedro. Mas eu não acredito que o Pedro seria tanto que fosse fazer com que o Ancelotti mudasse de ideia. Mas aqui, o Flamengo agora se isolou de vez na liderança, e lembrando que ainda tem um jogo a menos, tá?
O Flamengo está com 46 pontos e tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, que está seguindo a risca, né? A tabela está com 21 jogos. O segundo é o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem. Palmeiras, perdão. Palmeiras com 42 pontos. 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro e um jogo a menos em relação ao Flamengo. Tá? Depois vem o Cruzeiro com 41 pontos, que não tem jogos para fazer. Está seguindo ali a risca a tabela do campeonato. E em quarto, o Bahia. Eu separei esses 4 porque o Bahia é o único time ali que pode ali chegar nesse escalão caso os times da frente não pontuem. Então, porque o Botafogo depois vem com 33, só que o Bahia já 36, e o Bahia também tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro e um jogo a menos em relação ao Flamengo. E, cara, aí você pega esse cenário, essa classificação da maneira que tá. O Flamengo tem um jogo ainda para fazer. Se faz, vai a 49 pontos. O Cruzeiro não tem jogo, então abre 8 pontos de vantagem ali do Cruzeiro. O Palmeiras pode chegar aos 48. Então, assim, vai ser uma briga que, para mim, muito entre Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro vem com uma terceira via, mas eu acredito que esses pontos que o Cruzeiro perdeu dentro de casa vão ser peça-chave aí para definir até onde o Cruzeiro vai brigar, porque foram 6 pontos que o Cruzeiro poderia ter feito. E hoje estaria aí acompanhando o Flamengo com 47 pontos e esperando um tropeço do Flamengo quando chegasse a Libertadores, as fases ali que o Flamengo precisasse poupar ou tivesse alguma questão com lesões, essas coisas. Mas o fato é que o Cruzeiro não aproveitou e o Flamengo agora nada de braçada aí para garantir o título, ainda que seja muito cedo para falar disso, tá? Vou passar aqui rapidinho os gols, que a gente vai falar um pouquinho da situação do Vitória. Gols, né? Samuel Lino abre o placar, depois o Pedro, 1 minuto depois, Arrascaeta, aos 34, e assim fecha o primeiro tempo. No segundo tempo, o primeiro minuto, o Pedro marca o 4º gol, Samuel Lino marca o 5º, Luiz Araújo o 6º, o Pedro normalmente o 7º, e o Bruno Henrique de pênalti, que poderia ser o 4º gol do Pedro no jogo, mas o Pedro pegou a bola e deu pro Bruno Henrique bater, tinha acabado de entrar. E o Bruno Henrique fecha a conta aos 35. Próximos jogos do Flamengo. O Flamengo pega o Grêmio em casa, no domingo, e o Vitória pega o Atlético Mineiro também em casa. Após o jogo, o Fábio Carilli, o técnico do Vitória, foi demitido. O Vitória está ali na porta ali, né, na tampa da zona de rebaixamento, no pote da zona de rebaixamento, e quem está tampando ali é o Vitória. O Vitória está em 17º com 19 pontos e não tem nenhum jogo para fazer, também já cumpriu os 21 jogos. E aí sobra, em 18º, o Juventude, que está com 18 e tem um jogo a menos, podendo ir a 21 e jogar o Vitória para baixo. E o 19º, Fortaleza, que também tem um jogo a menos, que está com 15 pontos, pode ir a 18. E o Sport, que tem 10 pontos, pode ir tá com 2 jogos a menos. Desses aqui, o único que para mim, que não oferece resistência nenhuma a nenhum time desses que estão acima é o Sport, que, sinceramente, 20, são 18 jogos e 10 pontos apenas. 10 pontos. Menos de 1 ponto por partida. Para mim, o Sport já está rebaixado. E aí tem a briga ali entre Vitória, Juventude, Fortaleza e também um escalão ali que está ali em cima, ali, do 14º, 5º, 6º. E esses 3 aí vão ficar de olho. No mais, galera, é isso. É uma goleada histórica. Até então, as maiores goleadas que tinham acontecido no campeonato foram de 7-0, com algumas equipes aí, né?
que fizeram 7-0 e até então era o recorde da competição. E o Flamengo quebra esse recorde com um 8-0 soberano sobre o Vitória. Vamos esperar aí para ver quem será o novo treinador do Vitória, quem vai aceitar o desafio de tentar salvar o Vitória do rebaixamento, visto que o presidente já tinha dito que o Vitória não passaria susto para cair e não ficaria nessa zona incômoda. E, bom, não é o que a gente está vendo. Né? Não, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ajudem o canal, cara. Se inscrevam aí, dê essa moral pro meu trabalho aí, beleza? Mas é isso. Papai te abençoe o dia de vocês. Daqui a pouco tem vídeo falando da convocação. No mais é isso. Com Deus e fui.